Seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico. E nesse nosso 19º vídeo nós vamos ver a segunda e a terceira carta de João e vamos ver também a carta de Judas. Depois, no próximo vídeo, nós vamos passar para o último livro do Novo Testamento e da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Mas esta segunda carta de João, ela é uma pequena carta, ela tem apenas um capítulo, mas é uma carta que fala coisas muito importantes para nós cristãos e muito impressivas. Eu separei aqui um texto dessa segunda carta, que é 2 João, capítulo 1, versículo de 4 a 6, que diz o seguinte: Muito me alegro por ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como te escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Aqui, João define também o amor como a guarda dos mandamentos. A guarda dos mandamentos é uma expressão de amor para com Deus, pela obediência, e uma expressão de amor para com o nosso próximo, né? Então, a gente conclui que se a gente anda conforme os nossos conceitos do que é certo e do que é errado, nós estamos confiando em algo que não deveríamos, que é o nosso julgamento humano. Não era desejo de Deus que nós nos estribássemos no nosso próprio entendimento e no nosso próprio julgamento, porque nós nascemos em pecado. Então, a nossa propensão para o pecado também influencia no nosso julgamento, né, das coisas, não é? E a grande contribuição de Jesus também foi esclarecer a razão da lei, esclarecer o espírito da lei e a extensão da lei. E é por isso que disse amar a Deus e ao próximo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E é verdade, as leis de Deus, elas são expressões de amor, não é? Depois nós temos aqui um texto que está em 2 João, capítulo 1, versículos de 7 a 11, que diz o seguinte: Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador, o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do vosso trabalho. Antes, recebei plena recompensa. Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece neste ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, não o recebais em casa. Nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda participa das suas más obras. Aqui, aos olhos dessa nossa sociedade pós-moderna, né? Parece que João está sendo intransigente, né? Porque a sociedade hoje ela é relativista, né? Nada é completamente bom, nada é exatamente mal. Então, aos olhos das pessoas pode parecer até uma intransigência, porque, veja, João fala aqui, olha, que eles são enganadores, anticristo. Aliás, essa definição de anticristo, né? Todo mundo aguarda uma pessoa, o anticristo, mas o anticristo aponta para uma prática, né? de doutrina que nega Jesus, os atributos de Jesus, nega a divindade dele, a ressurreição dele. Todos estes são anticristos, né? Como o João bem fala aqui.
E ele diz que os irmãos nem recebam em casa as pessoas para não se tornar participante, né? Então, assim, na verdade, a pureza, né, a exatidão da doutrina, ela deve ser uma constante na nossa vida. Nós temos que ser rígidos, porque o conhecimento da doutrina pura, ela é essencial para a vitória nesse grande conflito. Então, por isso que nós estamos aqui estudando a Bíblia, porque no final a gente sabe que o que vai determinar mesmo é a pureza doutrinária, não é? Aqueles que seguem, aqueles que não seguem, né? O Apocalipse, nós vamos ver depois, quando ele diz ali, né, continue o justo a fazer justiça, continue o injusto a fazer injustiça, significa que no final dos tempos, essas duas classes de pessoas vão ser distintas, né? Uma vai optar pela obediência a Deus e outra não. E para obedecer a Deus, tem que conhecer a Deus, tem que conhecer a doutrina claramente. Então João tem razão. Se nós sabemos que uma coisa é errada, nós temos que, sabe, identificar para os outros cristãos os erros, né, cometidos por certos grupos que, às vezes, até dentro da igreja aparecem esses grupos, né? Dentro da minha igreja tem aparecido muitos grupos negando a Trindade, só que a igreja tem um corpo doutrinário muito, muito rígido, né? E nós estudamos muitas escrituras. Então, esses grupos não têm até hoje prosperado, mas eles são uma constante. Em determinadas igrejas você vê que promovem certas até heresias, né, maculando o caráter de Deus, não é? Então aqui João tem razão, que a gente não participe da obra daqueles que pretendem manchar o Evangelho, daqueles que pretendem macular as nossas doutrinas, né? Doutrinas baseadas na Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé, é a Bíblia. Então, tudo o que nós cremos tem que estar entre a capa e a contracapa da Bíblia, não é? Agora nós vamos para a terceira carta de João. A terceira carta de João é praticamente um bilhete de tão pequenininha, mas tem coisas muito preciosas. Veja só esse texto que está em 3 João, capítulo 1, versículos 9 e 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu for aí, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que os querem receber, ele proíbe de o fazerem e ainda os exclui da igreja. Veja que problema nós temos aqui nesta igreja, não é? E ainda temos hoje na igreja alguns que dizem, veja, a igreja de hoje é muito problemática. A igreja apostólica era uma igreja absolutamente espiritual. Hoje em dia temos pessoas que não deixam o Espírito Santo fazer um trabalho de santificação na vida delas, e nós temos pessoas que são fofoqueiras, né? Aqui, perto desse Diótrefes aqui, é preciso ser um cristão muito insubordinado. Mas, enfim, enquanto houver conflito na igreja, estarão juntos o joio e o trigo. Há pessoas que dizem, eu não vou mais à igreja, não vou mais congregar, porque a igreja é muito problemática, e eu prefiro ficar em casa e levar a minha religião sozinha. Isso não é aconselhável, sobretudo porque isso não é motivo para deixar a igreja, né? Porque a igreja, né, possui o joio, possui o trigo, mas não cabe a você, né? Jesus disse, não cabe a nós arrancar o joio, porque a gente pode arrancar o trigo, porque quem conhece o coração é só Deus, não é? E algumas pessoas querem se arvorar de ser juízes de outros irmãos que estão na igreja, não é? Então, quem sabe, né? Você pode inclusive ser joio e não estar sabendo, não é? Mas o nosso olhar tem que ser para Jesus e não para os outros, né? Veja o caso de Pedro, né?
Pedro disse: é você, Senhor, faça com que eu vá andando sobre as águas e ter contigo. Jesus disse: vem. Pedro começou a andar e olhou para outro lado, né? Talvez pensando, vou ver se os meus colegas estão olhando, né, essa minha peripécia, ou talvez ele pensasse: gente, isso não é possível. Uma pessoa não anda sobre a água, e começou a afundar. Então o nosso olhar tem que ser, né, na igreja, tem que ser para Jesus, né? Agora, ainda em 3 João, nós temos um texto de 3 João, capítulo 1, versículo 11 e 12, desculpem. Amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. De Demétrio, o encrenqueiro, porém todos e até a própria verdade dão testemunho, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Veja, aqui vale um conselho de Isaías, né, que está lá em Isaías capítulo 8, versículo 20, né? À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. Ou seja, a Bíblia, ela é toda coerente. Você não vai encontrar incoerência na Bíblia. Então toda heresia, né, todo comportamento incoerente, ele é francamente desmascarado na presença da doutrina, né? Hoje nós temos no Brasil, né, só no Brasil, nós temos mais de 2.300 denominações cristãs. Cada uma com a sua doutrina, né? Mas como a Bíblia é uma só, qual o motivo da gente ter 2.300 igrejas? Acontece que a Bíblia fala azul. E aí chega o indivíduo e diz: não, azul é uma cor bonita, mas vermelho é melhor. Porque vermelho, inclusive, e arranjam, né, as suas explicações. Vermelho é a cor do sangue de Jesus, então deveria ser vermelho. Mas a Bíblia fala azul. Mas aí esse indivíduo do vermelho cria a igreja do vermelho. Mais uma igreja entre as 2.300 igrejas. Agora, vamos rapidamente ao livro de Judas, à carta de Judas, né? Judas é uma carta com um só capítulo, né? Um só capítulo e muita polêmica, né? Vocês vão ver. O primeiro texto que eu destaco é Judas, versículo 13 e 4, que diz: Amados, enquanto eu empregava toda diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Aqui, muita coisa disso foi considerada na terceira carta de João. E aqui, o que eu destacaria é essa parte que diz pelejar pela fé. Nós, quando nos tornamos cristãos, nós somos comissionados a pelejar pela fé, né? O cristão nasce no reino de Deus como um obreiro, como um evangelista, né? E nós temos que defender a nossa fé. Nós temos que pelejar pela nossa fé. Acho bonito isso. O outro texto, né, que está nos versículos de 8 a 10, diz o seguinte: Contudo, semelhantemente também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, blasfemam de tudo o que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. O primeiro comentário que eu teria a fazer é com relação a esse trechinho aqui que diz: blasfemam de tudo o que não entendem. Isso é uma prática de hoje em dia, né? As pessoas não compreendem nada do cristianismo, blasfemam, né, contra o Deus que os criou, né? E o segundo ponto é esta parte que diz
que Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Isso não está em lugar nenhum na Bíblia, isso faz parte de escritos que os judeus tinham, escritos apócrifos que os judeus tinham. O termo aqui usado por Judas, disputa, né, em grego significa uma disputa judicial. O Senhor Deus sepultou Moisés, né, o próprio Senhor Deus, porque ele não queria que o lugar de sepultamento de Moisés fosse motivo de adoração ou peregrinação ou coisa do tipo. Mas nós cremos que o Senhor Deus ressuscitou a Moisés depois disto. Por quê? Porque essa disputa, né, por um cadáver, ela não faz sentido, a menos que tenha alguma importância. Por quê? Essa disputa, né, talvez em função da pretensão de Deus de ressuscitar Moisés, Satanás disputava com ele. Não, ele não Jesus não morreu ainda, entende? Não há motivo para ele ressuscitar, ele é um pecador. Mas por que a gente infere isso, que Moisés foi ressuscitado? Por causa do monte da transfiguração, que aparece Moisés e Elias. Se a gente não admitir que Moisés estava ali num corpo glorificado, né, depois de ser levado para o céu, a gente cria um problema teológico sério. Porque o que é que está ali junto com Elias? Um fantasma? Um espírito? Teríamos que admitir alguns postulados espíritas, não é? E isso a gente não pode fazer, não é? Depois aqui nós temos um trecho controverso da carta de Judas, né? Que está em Judas, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes, para as quais tem sido reservado para sempre o negrume das trevas. Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que vem o Senhor com os seus milhares de santos. Essa citação de Judas está no capítulo 1, versículo 9 do primeiro livro de Enoque, um livro apócrifo que não foi incluído no cânon. E as pessoas perguntam, mas se ele cita Enoque, por que Enoque não está no cânon? Primeiro, Judas não disse que tirou isso do livro de Enoque, né? Primeiro, Judas pode ter sido inspirado por Deus a falar sobre essa profecia de Enoque, né? O livro de Enoque era muito conhecido na época de Jesus e foi escrito, não por Enoque, mas foi escrito na situação onde o povo estava na Mesopotâmia e alguém escreveu um livro para contrapor-se à dita sabedoria dos mesopotâmios, né, e todas as lendas dos mesopotâmios. A segunda questão é que o livro de Enoque, ele tem uma versão tardia, que foi escrita inclusive depois de Cristo. Então, assim, Judas pode ter sido inspirado ou então tirado alguma coisa correta do livro de Enoque, né? Muitas coisas estranhas no livro de Enoque, se vocês tiverem curiosidade, vejam. Mas Judas não citaria o livro como fonte da sua afirmação, não é? Bom, nós ficamos por aqui. A próxima vídeo nós vamos tratar do Apocalipse, né? Fiquem com Deus e se lembre que a relação íntima com Deus começa a partir da compreensão da sua palavra. Fiquem com Deus.